Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham através hoje de 2 canais, no Facebook, no 28º Seu, Conselho Espírita de Unificação aqui da cidade do Rio de Janeiro, e ao pessoal também que está no canal do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, Campo Grande, Rio de Janeiro, através do canal do YouTube. Então, hoje estamos aqui para essa transmissão e já vamos dando boa noite, boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando por esse momento, por essa transmissão. Desejando que tenhamos uma noite de paz, de profundas reflexões, mas, sobretudo, de troca de energias. Nesse momento que estamos vivendo, não podemos nos abraçar, nos beijar, enfim, nos cumprimentar, mas fisicamente, mas podemos, através dos laços que nos unem, que são os laços do amor. E a tecnologia está a serviço do homem para isso. E hoje, nessa noite, com muita alegria, nós estamos aqui representando a nossa casa, o Centro Espírita Luz e Verdade, nessa iniciativa do 28º Seu para essa transmissão. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, como sempre fazemos, vamos ler uma página e logo em seguida faremos a prece. A página é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que nos caiu hoje aqui é a número 166, Cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Está registrado em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 20. O homem, geralmente, quando decidido a serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios.
Espera-se pela oportunidade de manifestar o bem, desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor. O serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo sempre pela vida, pelas oportunidades que nos são concedidas e agradecendo ao Senhor por esse momento, que aqui estamos unidos através da tecnologia para estudarmos o Teu Evangelho. Que oportunidade bendita essa que nós estamos tendo. Que possamos aproveitar esses momentos que aqui vamos passar para refletir e que a Tua mensagem, Senhor, possa tocar em nossos corações, a fim de que possamos despertar para a nova vida, para a nova realidade que todos somos chamados diariamente. Obrigado, Senhor, por tudo e fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez aí dando boa noite a todo mundo que está chegando. O Celso está lá na técnica, vai tentar depois ver para fazer o registro das casas, do pessoal que estiver representando aí, para no final a gente agradecer. Mas então, dando boa noite ao pessoal que está chegando agora. Hoje a gente tem aqui a missão, né, de falar sobre um tema muito interessante e muito atual, porque todos os temas do Evangelho são atuais, né? Reconciliação com o adversário. Está lá no Evangelho, só para a gente se situar. Bem-aventurados os que são os misericordiosos, capítulo 10, né? É o item 5 e 6, reconciliação com os adversários. Então, no texto, ele começa a dizer assim, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Então, a proposta para nós, inicial, é que a gente busque, e a gente vai falar bastante disso aqui hoje, o perdão. E por que será que a mensagem do Cristo é reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho? Bom, por uma simples informação, né? Porque, embora todos nós temos a certeza da reencarnação, mas é muito melhor a gente reparar agora, porque a gente deixa para depois e as dificuldades, as dores se fazem presentes. Interessante que esse tema da reconciliação com o adversário está igualmente ligado com a questão da reencarnação, porque ele vai dizer nesse item do Evangelho que as consequências do perdão, dessa reconciliação com o adversário, não são só morais do ponto de vista moral, mas são questões físicas, porque a gente vai perceber que existem o quê? As chamadas obsessões, né? As influências espirituais. Então, quando a gente não reconcilia com o adversário, nós precisamos nos reencontrar, porque é a medida da lei que a gente possa se reconciliar, perdão. Um dos pilares da evolução, sem sombra de dúvida, é a reconciliação com o próximo. Então nós precisamos disso. Não adianta a gente varrer a poeira para debaixo do tapete, igual a gente faz quando vem a visita em nossa casa, ou então a gente entulha tudo naquele armário e mostra o que é o melhor. Mas a gente precisa encarar a realidade. Então reconciliar com o adversário é fazer o encontro com aquele desafeto, com aquelas pessoas que nos tiram do sério, que pisam no nosso pé, enfim, as dificuldades. E mais, a proposta da doutrina espírita também é essa para nós,
O que eu posso aprender com essas pessoas? Porque nós estamos em constante aprendizado. Então, nós estamos sempre aprendendo com o outro. O que eu posso aprender com essas pessoas que estão no meu caminho, com essas pessoas que eu tive dificuldade? Mas então estamos falando aqui de se reconciliar e que essa consequência ela traz questões para vidas futuras. Tá lá, eu fiz questão de deixar o evangelho aqui do lado, não gosto de ficar lendo muito, mas esse trecho aqui final é importante para a gente perceber. Que ele vai dizer assim, ó, quando Jesus recomendou que a gente se reconcilie o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente para esse momento de discórdia da nossa atual existência. Está lá no final do nosso item hoje, vocês depois podem ler com calma. E aí ele vai dizer, mas é principalmente. Então olha só os espíritos com Kardec dizendo para nós, é principalmente. Então dizendo que não é só essa existência atual, mas olha só, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Porque a literatura está repleta de exemplos nesse sentido. E hoje, nesses pequenos minutos que vamos ficar aqui, mais do que falar, é trazer exemplos para nós. Eu pensei nisso para a nossa noite. Então, dessa questão de exemplos futuros, vamos lembrar do livro Missionários da Luz. Para quem é estudante aí já lembra sempre desse livro, da história do Segismundo, né? 3 espíritos ligados, né? Numa existência anterior, um assassinou o outro, né? Por questões amorosas, e fica assim mesmo, né? É assim que vai ficar resolvido? Não. A gente precisa se reconciliar. E então a providência divina, que é bendita, que propicia a lei de educação. Eu queria lembrar muito isso aqui também, porque toda vez que a gente fala que a gente tem que se encontrar, ação e reação, algumas pessoas pensam assim, não, então Deus está castigando, Deus está punindo. Não, Deus não pune ninguém. A lei de Deus é de educação. O que acontece é que nós viemos aqui, reencarnamos, ganhamos essa oportunidade, e aí, vez por outra, pisamos na bola, derrapamos, agimos de forma equivocada, e aí a dor se faz necessária na nossa vida para o crescimento e para o nosso aprimoramento espiritual. Mas não porque Deus pune e porque Deus castiga. Porque essa ideia nós já conseguimos vencer. Já percebemos que Deus não pune ninguém. Pelo contrário, o Pai é amoroso, Ele é bom, Ele é justo. Então, nessa história de Missionários da Luz, esses espíritos, né, o Segismundo assassinou lá na época o marido de Raquel, né, Adelina e Raquel, eles vão para a parte espiritual, retornam, né? Então já tinha retornado todo mundo novamente, eles se conheceram, casaram de novo, esses 2 espíritos, tiveram um filho, e o Segismundo estava lá, o assassino estava lá, o algoz. E aí, está resolvido? É assim que funciona, né? E aí o que acontece? A providência divina faz com que ele tenha que reencarnar nessa família. E ele vai ter que vir agora como o filho dele. Imagina você receber na sua família o seu assassino da última existência. Mas era necessário que ele se reconciliasse. Porque, como eu disse aqui já, é um dos pilares da evolução espiritual, a reconciliação com o próximo, a reencarnação. É para isso que a gente está aqui, para crescer espiritualmente, para evoluir. Então, o livro Missionários da Luz narra de forma belíssima, e fica aí o convite para a leitura, de que o trabalho que a espiritualidade tem para aproximar esse espírito novamente daquele que ele um dia o assassinou. E há um trabalho muito grande, porque toda vez que a espiritualidade se aproxima, há uma repulsa dele, natural, porque tudo aquilo que a gente faz fica registrado. É como se a gente tivesse um aparelho que, quando a gente se aproximasse, um aparelho detectasse, opa, fez isso, tudo que de bom a gente fez, mas o de mal que a gente fez também. Então, quando há essa aproximação, uma grande dificuldade, mas aí a reencarnação faz com que isso aconteça, a reconciliação com os adversários. Ele nasce naquela família para que ele pudesse se reconciliar. Essa é só uma história, mas temos tantas outras de espíritos que vivenciaram aqui na Terra a vida como nós e que precisam se reconciliar
com seus adversários. Interessante, quando a gente está falando da reconciliação, é que por vezes nós pensamos assim, mas foi ele que me fez o mal, né? Como que começou isso? Enfim, como que as histórias começam? Às vezes a gente está numa posição de vítima, se achando vítima, mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. Até porque a gente aprende muito na doutrina espírita que vítima não existe. Não existe o coitadinho, igual a gente fala, coitadinho dele, coitadinha dela, está sofrendo. Não existe isso. Porque se nós estamos, no momento, experimentando a dor e o sofrimento, tem uma razão, tem um porquê. Nós temos uma história lá atrás, um passado. A nossa bagagem espiritual é longa, a nossa mochila, a nossa mala é muito grande, né? Então, se a gente tivesse que pegar o voo, a gente ia pagar uma taxa muito extra, porque a mala é enorme, né? Porque são muitas as existências. Então, nessa mala, a gente traz muita coisa. E quando a gente fala disso, de ser vítima, injustiça, eu lembro daquele filme, o filme dos Espíritos, ou o filme do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, onde ele narra uma história muito semelhante a essa. Um espírito, e a reconciliação com o adversário, está lá no Evangelho, às vezes vai gerar exatamente os processos obsessivos, a perseguição espiritual, porque como a gente já percebeu, morreu, as coisas continuam, né? O desencarne não é o fim, é só um momento. A gente um dia vai voltar e vai reencarnar. Então, quantos espíritos desencarnam e por não ter se reconciliado, ficam travando essas batalhas, as batalhas mentais, as perseguições. As reuniões mediúnicas das casas espíritas estão repletas de espíritos que são atendidos exatamente porque estão enfurecidos, porque estão com raiva, porque não conseguiram fazer essa proposta que o Evangelho está trazendo para nós na noite de hoje, que é reconciliar com o adversário. Então, nesse filme mostra uma cena muito interessante de uma trabalhadora da casa espírita que estava sofrendo uma perseguição espiritual. E num dado momento, aquele espírito se manifesta com muita raiva, com muito ódio no seu coração. E ele diz, se identifica, sou eu mesmo que estou perseguindo ela, e ele diz assim, eu vou perseguir ela até a morte, até o fim. E aí começa o trabalho, né, do companheiro ali, o esclarecedor, conversando com ele, falando sobre perdão, falando de várias coisas, e nada adiantava. Ele diz assim, não adianta você vir com essa história de perdão, não adianta você falar disso, porque ela é culpada, eu estou sofrendo por conta dela, né? Porque ela me abortou, ela tinha abortado ele na última existência, e ele então a perseguia. Só que o trabalho espiritual é muito grandioso. E aí, como se narra, inclusive, em muitas obras, até de André Luiz, Chico Xavier, que narra abre como se fosse uma tela, que deve ser mais do que 4K, porque é espiritual, o recurso espiritual é muito maior do que o nosso, e essa tela se abre para aquele espírito. E ele já começa a sentir aquilo ali, ele começa a ver certas coisas, ele diz, o que é isso? Eu não quero ver isso. Enfim, e nisso ele vai se reconhecendo. Ele volta em existências anteriores, a espiritualidade mostra para ele uma cena do passado. Ele existiu um lugar do interior, uma mulher, num local de muito, muito humilde, tipo como fosse um sertão, e ele estava de tocaia, escondido, com uma espingarda. Quando o marido daquela pessoa chega na casa, ele atenta contra a vida dela, daquele espírito. E aí ele começa a chorar. Ele cai em lágrimas, porque ele percebe que a ligação com aquele espírito que ele perseguia vinha daquela existência anterior. E que toda aquela trama que se fez naquele momento foi começada por ele mesmo, quando ele atentou contra a vida daquele espírito. E aí a providência, lembra que eu já falei que a providência que é bendita e que é misericordiosa, fez com que em existência anterior, aquela agora no corpo feminino, né, aquele espírito, pudesse receber ele como filho. Só que ela também, pelas dificuldades dela, porque nós não somos perfeitos ainda, ela acabou abortando, ela não conseguiu receber ele naquele momento. Então,
Aí, mais uma vez, eu volto para que a gente possa refletir. A história acaba aqui? Não acaba aqui. Eles terão que reencarnar para se encontrar, porque o amor precisa se fazer presente. Mas então, inúmeras são essas histórias. Por isso é que não vale a pena a gente guardar mágoa, guardar ressentimento das pessoas, porque esses sentimentos só nos fazem mal. Uma outra obra muito interessante chamada Viva com Vitalidade, do Gibson Bastos, lá do Leon Denis, aqui de Bento Ribeiro, ele fala sobre os motivos os sentimentos que geram saúde e os sentimentos que geram doença. E a mágoa, como vocês bem sabem, é um sentimento que gera muitas doenças. Os oncologistas já comprovaram, né, quem trabalha com câncer, de que boa parte dos pacientes, não são todos, né, óbvio, mas boa parte dos pacientes que estão sendo acometidos com câncer trazem, né, na sua história ressentimentos, mágoa, ódio no seu coração. Nós lemos a página aqui, né, falando sobre isso. Então, a importância da gente se conectar com os bons sentimentos. E talvez você esteja me ouvindo agora e diz assim, mas você não sabe o que ela me fez. Ou você não sabe o que ele me fez. Meus amigos, minhas amigas, na verdade, não importa aquilo que o outro fez. Importa é como nós vamos reagir àquilo. Porque se o outro te magoou, se o outro te maltratou, quem é cego, quem está cego naquele momento é ele ou é ela. Se nós recebemos essa ofensa, naquele instante, quem mais precisa de oração é aquele que promove a ofensa. Vamos lembrar de Chico Xavier, né? É melhor que você seja assaltado do que você seja o assaltante. É melhor que você seja o agredido do que você seja o agressor. Que você esteja promovendo ali a discórdia, a mágoa e o ressentimento. E a mágoa faz tanto mal que faz, às vezes, a gente parar até no hospital. Como narra uma história nesse livro que eu citei para vocês, a história do Roberto. Roberto era um jovem, estava noivo de uma determinada menina, e ele era muito apaixonado por ela. Só que um dia ele percebeu, né, que o pai dela era alcoólico, e toda vez que ele se alcoolizava, ele ficava totalmente descontrolado, chegando até a agredir a sua noiva, a sua amada. E o tempo foi passando, e ele estava muito triste com aquilo, e em algum momento ele começou a ficar com muita raiva de toda aquela história. Então, um dia ele chegou na casa dela e disse assim, olha, se seu pai fizer qualquer coisa de novo com você, eu vou dar um jeito, vou acabar com essa história para sempre. Ela, percebendo a sua fala e a intenção dele, do noivo, ela disse para ele assim, olha, eu gosto muito de você, mas jamais eu gostaria e quero que você faça nada contra meu pai. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas é meu pai. E ele ficou enfurecido com aquela situação, porque ele estava promovendo a oportunidade para ela de resolver, na visão dele, o problema, e ela não entendeu. Ele vai para casa muito revoltado, muito ódio dentro do coração. Como que ela não está percebendo o bem que eu estou tentando fazer? E vai para casa com muita dificuldade de perdoar, obviamente, com muito ódio e com raiva dela também. E ele chega em casa transtornado, porque quando a gente está com raiva, a gente fica transtornado, muda a feição, muda a aparência, a gente fica nervoso. Isso é natural, é do ser humano. Quando você está com raiva, você fica assim. E aí ele adentra as portas da casa e os seus pais, percebendo isso, perguntam o que houve. Ele conta a história. Essa altura, os pais não eram a favor daquele relacionamento exatamente por toda essa questão. E a mãe dele começa a falar, tá vendo? Eu disse para você, acaba com esse noivado, isso não é bom, isso, aquilo. E ele, apaga. E ele acorda num pronto-socorro de um hospital, com um quadro de meningite. Pasmem vocês. Só que o atendente que estava lá, que era espírita, percebeu que tinha alguma coisa por trás daquilo ali, que não era só algo físico, mas que tinha algo espiritual por trás daquela situação. Porque ele fazia uns movimentos com a mão de forma muito diferente,
e aquilo notou a atenção dele, chamou a atenção dele, e ele se aproximou e ele não falava nada, ele estava estático, ele não conseguia falar nada, e ele movimentava as mãos de uma forma muito frenética. Ele já estava para ser transferido para um hospital, porque achavam que o caso dele era muito grave, mas ele foi diagnosticado inicialmente como meningite. Então, aquele jovem se aproxima, espírita, trazia com ele um livro de páginas desse que a gente de vez em quando anda com ele por aí, e ele, por um impulso, que a gente não sabe qual é, mas que a gente sabe qual é, na verdade, né? Ele narra que não sabe qual é, mas a gente sabe que a espiritualidade atuando naquele momento, ele começa a fazer uma leitura de uma página, e num dado momento ele diz que algo que foi espontâneo, ele não podia controlar, que ele vira para a pessoa e diz assim, para o jovem que estava ali, o Roberto, por que você não perdoa? E naquela hora ele para de fazer os movimentos, desperta e fala para ele assim, é impossível, e volta novamente a deitar do jeito que estava e fazendo os movimentos. Ele faz uma prece, enfim, começa a conversar com ele, e aos poucos ele desperta, e ele conta toda essa história que eu narrei para vocês aqui para o atendente. Ou seja, a questão dele era mágoa, não tinha meningite, não era nada físico. É óbvio que algumas coisas do sentimento, né, estão ligadas, todas as doenças, na verdade, estão ligadas, tem fundo emocional. A gente aprende isso estudando a doutrina dos espíritos. Mas só para a gente perceber o quanto a mágoa, o quanto o ressentimento nos faz mal, né, nos causa dor. Então, é uma escolha, né? A gente vai fazer essa escolha, se a gente quer ficar assim, né, nesses sentimentos nocivos, desagradáveis, ou não. E aí talvez as pessoas perguntem assim, não, mas não é tão fácil assim. Sim, não é fácil. Nós não estamos dizendo que é fácil. Mas é por uma questão de lógica e de inteligência para nós. Se eu me irritar, se eu manter a mágoa, e quantas pessoas mantêm mágoa, isso acontece muito em família. As pessoas brigam em família e ficam sem se falar. Irmãos, primos, enfim. E aí passam muitos anos. Aí quando tem as festas, as pessoas não vão, porque se o outro for, não vou. Aquelas coisas que acontecem em todas as famílias, né? E aí, às vezes passa muito tempo e você pergunta para uma dessas pessoas, mas por que vocês brigaram? Por que você não fala com fulano? E às vezes a pessoa diz assim, olha, eu nem sei. Já faz tanto tempo que eu não lembro mais. Mas às vezes pelo nosso orgulho, né, pela nossa vaidade, a gente continua alimentando esses sentimentos. Então o convite, meus amigos, da doutrina, o convite de Jesus para nós, é para que a gente possa fazer as pazes com esse sentimento. Que vai fazer bem, primeiramente, sabe para quem? Para você mesmo. A gente acha que perdoando e está fazendo bem para o outro. Mas em primeiro lugar, você está fazendo bem para você. Porque você está em paz com a sua consciência. E aí a gente não pode deixar nunca de falar do nosso Mestre, Jesus. Ele nos dá o grande ensinamento. O ensinamento do perdão. Porque, preso à cruz, ele fala uma das suas últimas palavras, né, aqui na terra, dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imortalizando naquele instante o perdão para nós, mostrando para nós a importância de perdoar. E há uma outra cena muito bela, narrada por Humberto de Campos, no processo da crucificação. Porque quando Cristo está sendo crucificado, acontece um outro momento também na nossa história. E Humberto de Campos narra esse momento da crucificação do ponto de vista espiritual. É belíssima a narração que ele faz, mostrando que anjos estavam voando, melodias estavam sendo entoadas. Era um cenário totalmente diferente daquilo que se via do ponto de vista material. E num dado momento Jesus estava num canto ali caído, deitado, e vários anjos estavam passando ali. Eis que um anjo se aproxima de Jesus. E Jesus balbucia algumas palavras para aquele anjo. E aquele anjo sai depressa. Era o anjo da caridade. E Jesus pedia que ele fosse socorrer Judas, que ele estava acabando de se suicidar. Imortalizando para nós o Cristo, o ser mais perfeito que pisou neste planeta, a importância de que necessitamos de perdoar.
Até hoje nós temos a visão de Judas como um traidor, uma visão equivocada, porque Jesus, o Cristo, já perdoou ele há muito mais de 2000 anos. E hoje, como eu sempre brinco quando falo isso, quem me conhece nas minhas palestras, se ele adentrasse as nossas casas espíritas, possivelmente nós olharíamos e diríamos: como ele tem coragem de entrar na casa de Deus? Mas Jesus já o perdoou há tanto tempo. Então o convite, meus amigos, para nós é isso. É que a gente possa perdoar, que a gente possa nos reconciliar com o adversário, que não é bom só para ele, mas principalmente é bom para você, é bom para nós. E não importa, a proposta é essa, não importa o que fizemos, o que importa é que é necessário perdoar. A gente lembra aqui também da belíssima passagem de Abigail com Paulo, e Abigail dá 4 conselhos espirituais para ele, e o último conselho é perdoa, mostrando a importância de se perdoar para que possamos atingir o caminho do bem. Já estamos aí próximo do fim da nossa transmissão. Eu queria encerrar com um caso de Bezerra de Menezes. Falei para vocês que hoje traria mais exemplos, porque eu acho que os exemplos aqui ilustram muito mais a nossa história, e principalmente os exemplos, eles vão nos arrastar. Jesus não deixou nada anotado, todos os registros são dos apóstolos, discípulos, enfim, mas o que ele deixou foi as suas ações, seus exemplos. E eu queria terminar aqui lembrando de Bezerra de Menezes, outro espírito luminoso que esteve nesse orbe terrestre e que agora, no mundo espiritual, continua velando por nós. No livro Nas Fronteiras da Loucura, ele narra uma história de perseguição espiritual por questões do passado, porque não se reconciliaram. E um espírito estava perseguindo o outro naquele instante. E ele aproveitou aquele período do carnaval, numa determinada situação, onde ele ia levar aquele espírito que ele estava perseguindo à morte, porque esse era o desejo dele. Ele não estava sozinho, ele contava com outros espíritos inferiores que se afinizavam na mesma faixa vibratória, por isso a importância de pensarmos no bem, principalmente nesses momentos de hoje. E aí há uma intercessão espiritual e a equipe de Bezerra de Menezes vai até aquele local. Essa história chama Trama na Treva. Então, esse Bezerra de Menezes chega lá e começa a falar com ele a respeito de perdão e tudo. E o interessante é que a luminosidade de Bezerra de Menezes ofusca aqueles espíritos. E quando ele se aproxima, esse espírito que desejava vingança dizia para ele: não dê ouvidos a ele, ele está do outro lado da linha. Quer dizer, o outro lado da linha é o lado do bem. E por isso, nesse livro, o Manuel Flamengo de Miranda vai dizer que a linha entre o equilíbrio mental, né, o equilíbrio, e o desequilíbrio, ela é tênue, ela é muito tênue. Então a gente oscila muito, por isso que a gente tem que ter cuidado para que possamos estar bem no nosso dia a dia. Mas então, ele fala essas palavras, e aí Bezerra, depois de vários diálogos, diz assim para ele: você tem buscado a vingança há tantos anos, porque aquela história já era de muitas e muitas reencarnações. Não era a história daquela reencarnação. E a gente está vendo isso aí, está muito repleto nas obras espíritas. Quantos espíritos vão e voltam e não conseguem se reconciliar. É por isso que o Evangelho diz que, principalmente, o perdão, a reconciliação afeta a vida futura. Então o Bezerra diz para ele assim: há quantos anos, há quanto tempo você busca vingança, mas você não encontra paz? E aí fica uma reflexão final para nós. Se a gente quer buscar vingança ou a gente quer ficar em paz, então o que é melhor para nós? É melhor, abre aspas aí, você ser tido como um bobo pelas pessoas aqui, porque você perdoou, mas você se encontrar em paz. E pense sempre, a reencarnação está aí. Nós vamos responder pelo bem que fizemos e pelas coisas equivocadas que fizemos também. Mas então Bezerra fala isso para ele, e naquele momento faz ele refletir, mas mesmo assim ele não cede. E aí a espiritualidade que é bendita, há uma intercessão, e naquela hora aparece um freio, um padre, alguém de uma religião católica, uma instituição católica,
que aquele espírito conheceu quando esteve encarnado. A mãe dele frequentava aquela instituição. E na hora que ele vê aquele frei, ele se ajoelha aos pés do frei, porque ele era muito amigo da mãe. E ele começa a chorar e pede perdão a Deus e pergunta pela mãe, que ele gostaria muito de ver a mãe dele, que era o que ele mais sentia falta. E naquele momento ali, as amarras vão se quebrando, as algemas vão se destruindo e o amor se faz presente. Porque por mais que o mal pareça imperar no mundo, meus amigos e minhas amigas, tenhamos a certeza que o bem é que vai predominar. Então, para encerrar a nossa transmissão, de fato, eu queria encerrar com um poema de Maria Dolores, lembrando a importância de aproveitarmos a oportunidade de fazer o bem. Que a gente não perca essa oportunidade. A oportunidade de promover a reconciliação. Se você está agora me ouvindo e você está sem falar com alguém, está com dificuldade, está com sentimento, às vezes, não necessariamente você não fala, mas às vezes lá dentro está com sentimento de mágoa, de rancor. A proposta de Jesus para você, não é do Alain, a proposta de Jesus, o Cristo e de Deus. Pense sobre isso. Eu acredito que você queira ter paz na sua vida. E ninguém se encontra em paz com mágoa e com ódio dentro do seu coração. Vamos tirar isso de dentro de nós. Vamos nos esforçar dia a dia. É um trabalho que demanda tempo. Vai começar hoje e não vai acabar nessa encarnação, não. Você vai levar para as outras. Mas que a gente comece agora. Que a gente possa se reconciliar com os nossos adversários. Essa é a proposta. E aí Maria Dolores vem dizer para a gente: não perca esse tempo. No poema, não perca esse tempo. Né? Mostrando para nós a importância da gente se aproveitar as oportunidades. E ela diz assim: não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando a ofensa ao pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Age o que houver em caminho, nunca, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Muita paz a todos. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho nas casas que o Celso me mandou para a gente fazer o agradecimento, tá? Um abraço aí a todo mundo da SEB que está nos assistindo, Centro Espírita Esperança com Jesus, o pessoal do CELV, né? Do Centro Espírita Discípulos de Jesus, o Grupo Espírita Teresa de Jesus, a Associação Espírita Jesus Nazareno, o pessoal do NELD e o pessoal da BBM também que está aqui conosco, né? Eu estou vendo aqui também, que eu estou olhando aqui rapidinho, só, Celso, pelo YouTube, né? Nós temos o pessoal da Fraternidade Espírita João Batista, aqui de Campo Grande também, tá? Eu não vou citar nome, porque se eu falar de um, né, eu tenho que falar de todo mundo. Temos o pessoal de lá que está assistindo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, só para não deixar de fazer o registro. O pessoal que estava também nos assistindo aqui, nos acompanhando nesse instante. Mas tem sempre um pessoal que nos assiste, uma amiga, ela não deve ter entrado aqui também, o pessoal lá de São Lourenço, que nos assiste também, o pessoal de Muriaé, está acompanhando, tá? A gente queria agradecer imensamente. Espero que nesses minutos aqui eu possa ter levado para vocês um pouquinho da mensagem de Jesus, mas principalmente essa proposta da gente se reconciliar. Nunca se fez tão necessário isso. Então é só agradecer a todos, lembrar, né, a todos que estão aí pela transmissão, não deixem de curtir a página do 28º CEU, no CELV. O Celso botou aqui também que o pessoal do Pingo de Luz, um abraço lá para o Pingo de Luz, aqui também que está nos assistindo. Agora que eu vi também o pessoal de Seropédica, está lá do Paulo de Tarso, está aí também, eu vi aqui na transmissão. E se tiver mais alguém, vocês desculpem, né, que a gente não consegue ver todo mundo,
mas ficamos felizes aí com a presença de todos. Então não deixem de curtir a página no Facebook do 28º Seu, e para o pessoal também que pode curtir também o nosso canal lá do CELV, do Centro Espírita Luz e Verdade, que nós também transmitimos, hoje também estávamos transmitindo essa palestra por lá. Agradecemos mais uma vez imensamente e vamos para a nossa oração final e vamos vibrar, né? Vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar pelo mundo, vamos vibrar por todas as pessoas. Então eu convido a vocês nesse instante a se desligarem cada vez mais, se sentirem relaxados aí na sua casa, para que a gente possa fazer uma conexão espiritual muito forte nesse instante para todo o universo, para todo o mundo, que as vibrações que nós estamos emitindo agora, representando em cada lar, nessa transmissão, em cada ambiente, aonde quer que estejamos, possam ser direcionadas para o nosso mundo, que tanto precisa. Direcionadas às pessoas que nesse instante estão dentro de suas casas, tristes, pensando até no fim de suas existências. Que a mensagem de Jesus, que é de amor, que é de esperança, possa chegar até essas pessoas, dizendo: meu irmão, você não está sozinho, persiste mais um tanto, amanhã é outro dia. Que essas vibrações possam atingir a essas pessoas, aquelas também que cometeram suicídio, a todos os desencarnados e encarnados do mundo. Que a mensagem de Jesus possa penetrar o coração de todas elas e que a reconciliação com o nosso adversário que estudamos hoje possa estar na pauta das nossas realizações daqui para frente. Que nós possamos botar como prioridade na nossa vida reconciliar com aqueles que nós temos dificuldade. Façamos a nossa parte. Se o outro não quiser, não tem problema. Mas você fez a sua parte. Isso é que importa. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão incondicional por nós. Obrigado, Deus, pelo seu amor incondicional por nós. Deus nos ama do jeito que somos, ainda imperfeitos. E que a mão de Deus se estenda sobre todos nós, nos dando fé nesse momento desafiador que estamos passando, nos dando coragem, a certeza de que tudo passa e tudo se renova. Só o que vem dos céus é que vai permanecer em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de todos vocês.